Como se lê uma fração? Bom, uma fração. Em uma fração nós vamos ter numerador e o denominador. O denominador é o que dá nome à fração. Então, para o denominador, 2, nós vamos chamar de meio. 3, nós vamos chamar de terço. 4, de quarto. 5, de quinto. 6, de sexto. 7, de sétimo. 8, de oitavo. E 9, de nono. E se o denominador for 1, a gente chama de inteiro. Tá aí. Então, numerador sobre o denominador. O que dá nome à fração é o denominador. Se o denominador for 2, meio. 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. E 9, nono. Isso até 9, tá? Aí alguns exemplos. Vou colocar alguns exemplos aqui. Exemplo A. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, o nosso numerador. Nosso numerador 1. E aqui nosso denominador 5. Então a leitura da nossa fração 1 quinto. Aqui o nosso numerador 2. E o nosso denominador 7. Então vai ficar 2 sétimos. Aqui o nosso numerador 4. E o nosso denominador 9. Então vai ficar 4 nonos. Aqui o nosso numerador 2 e o nosso denominador 3. Então isso vai ficar 2 terços. Aqui o nosso numerador 3 e o nosso denominador 8. Então isso aqui vai ficar 3 oitavos. Tá aí alguns exemplos. Então, se o denominador for de 1 a 9, este é o processo para se ler uma fração, para se escrever por extenso aí uma fração. Leitura de fração. Agora nós vamos fazer essa leitura de fração quando o denominador é um denominador de potência de 10. Potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, milhão. Então vamos lá. Se for 10, a leitura é décimo. Se for 100,
a leitura vai ser centésimo. Se for mil, milésimo. Se for 10.000, décimo de milésimo. Se for 100.000, centésimo de milésimo. E se for 1.000.000, isso vai ficar milionésimo. Tá aí. Então, para potências de 10, ou seja, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 décimo, 100 centésimo, 1.000 milésimo, 10.000 décimo de milésimo, 100.000 centésimo de milésimo e 1.000.000 milionésimo. Alguns exemplos. É, 2 sobre 10. Então, a parte de cima aqui, o numerador, nosso numerador 2, nosso denominador décimos. Um outro exemplo, um exemplo B, 7 sobre 1.000.000. O nosso numerador 7 e o nosso denominador 1.000.000, milionésimo. (33 sobre 100), um exemplo C. Então aqui o nosso numerador 33, nosso denominador centésimos. Nosso exemplo D, 2 sobre 10.000. O nosso numerador 2, nosso denominador 10.000. 10.000, ó, décimo de milésimo, 2 décimos de milésimos. E o nosso exemplo E, vamos colocar um exemplo E, 3 sobre 100.000. O nosso numerador, então, 3. E o nosso denominador, olha lá, 100.000, centésimo de milésimos. 3 centésimos de milésimos. Alguns exemplos aí de leitura de fração com denominador de potência de base 10. A leitura de uma fração quando o denominador é maior do que 9, quando o denominador é maior do que 9, e quando é diferente de potência de base 10. Nesses casos, a gente utiliza a palavrinha avos,
tá? Nesse caso, a gente utiliza a palavra avos. Então, vamos lá. Definiçãozinha aqui, ó. Avos. Quando a gente fala em avos, quer dizer divisão em partes iguais. Avos, divisão em partes iguais. Então, mais uma vez, ó, se nós tivermos a fraçãozinha com denominador maior do que 9 e diferente da potência de base 10, nós vamos sempre utilizar a palavrinha avos. Alguns exemplos, ó. Exemplos. Letra A. Vou colocar aqui 2 sobre 19. Letra B. 12 sobre 301. Letra C. 5 sobre 53. Letra D. 7 sobre 12. E a letra E. 33 sobre 19. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso numerador. Nosso numerador, então, ó, 2. Dá uma arrumadinha aqui. 2. E o nosso denominador 19. Então, 2, 19. Aí a gente acrescenta a palavrinha avos. Mais uma vez, avos, divisão em partes iguais. Aqui, nosso numerador 12. Então, nosso numerador 12. 12, 301. 12 sobre 301, nosso denominador 301. Então, vai ficar 301. Aí a gente acrescenta a palavrinha avos. Aqui, nosso numerador 5. E o nosso denominador 53. Então aqui, nosso denominador 53. Aí a gente acrescenta a palavrinha avos. Tá aí. O próximo aqui, 7 sobre 12, o nosso numerador é o 7. E o nosso denominador é o 12. Então, 7, 12, e acrescenta a palavrinha avos. Aqui, nosso numerador 33. Então, nosso numerador 33, 33. O nosso denominador 19. Nosso numerador 19. Trinta e três, 19. E aí a gente acrescenta a palavrinha. Nossa palavrinha avos. Tá aí. Deixa eu até arrumar aqui embaixo, ó. 33 sobre 19. Isso vai ficar 33, 19. E acrescenta a palavrinha avos. Tá aqui a nossa letra E. Certo? O 33 é o nosso numerador, ó. 33 o nosso numerador.
e aqui o nosso denominador. Está feito o nosso exercício. Então, é dessa maneira que a gente vai proceder na leitura de frações. Escreva as frações por extenso. Então, aqui ó, no nosso numerador, 1 sobre 5. 5 no nosso denominador. 1/5. Então, aqui ó, 1/5. Aqui no nosso numerador, o 3, então vai ficar 3, então no numerador 3, no denominador 8, 3 oitavos. Aqui no nosso numerador 7, aqui no nosso denominador 20. Então vai ficar 7, 20. Aí a gente acrescenta a palavrinha avos, certo? Denominador maior do que 9 e diferente de base de potência 10. Então aqui, nosso numerador, na letra D, numerador 5 e no denominador 100. 5 centésimos. E aqui o nosso numerador 125, 125 e o nosso denominador 1000. Então 125 milésimos. Está resolvido nosso exercício.